Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Este é o Jornal do Empreendedor, terceira edição, ao vivo de Brasília para todo o Brasil. Durante meia hora, só as notícias que interessam os empreendedores brasileiros. Eu sou Milena Machado, muito prazer, e aqui você é sempre muito bem-vindo. Então fique comigo. Aprovado na Câmara o texto base do projeto de lei complementar que fixa novas regras fiscais para as despesas da União. E a votação continua esta noite para aprovação de emendas. Frente Parlamentar da Indústria é criada no Congresso Nacional para aprimorar a legislação e melhorar o setor. BNDES quer ajudar a internacionalização do afroempreendedorismo. Grupo de trabalho vai ampliar a participação de negros nos negócios. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal do Empreendedor, terceira edição. O projeto de lei complementar que fixa novas regras fiscais para as despesas da União pode ser alterado. A Câmara dos Deputados analisa neste momento os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos do texto base que foi aprovado nesta terça-feira. O placar foi de 372 votos a favor e 108 contra. Entre as mudanças apresentadas, os deputados querem fixar critérios para a variação real da despesa do governo. Assim, a cada ano haverá limites da despesa primária reajustados pelo IPCA e também por um percentual do quanto cresceu a receita primária descontada a inflação. O projeto em análise vai substituir o teto de gastos e limitar o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Depois de aprovado na Câmara, o texto vai seguir para votação no Senado. No Rio de Janeiro, o BNDES anuncia ajuda internacional, ou melhor, ajuda para a internacionalização do afroempreendedorismo. Foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de ampliar a participação de negros nos negócios. E é isso que a gente confere agora na reportagem de Alessandro Vieira. O auditório do BNDES, no centro do Rio, teve seus lugares rapidamente ocupados. Uma plateia quase toda preta. Em pauta, novos caminhos, perspectivas e impactos positivos da diversidade étnico-racial nos setores financeiro e econômico. Esse evento ele é um marco, na nossa história. Como que a gente vai conseguir construir políticas públicas que envolvam o debate da economia e que seja transversal e que possa atingir outros atores. Então, assim, a gente não tem aqui só pessoas do movimento negro, a gente também está com a presença de alguns CEOs, de outros atores que atuam dentro do campo da economia em alguma medida e que, eventualmente, não consegue avançar em algumas temáticas, inclusive na pauta racial. Na ocasião, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, anunciou medidas para fomentar políticas de equidade racial e a criação de um futuro grupo de trabalho para promover o empoderamento negro. Ainda foi anunciado o projeto do Museu Cais do Valongo, local de chegada de mais de 1 milhão de africanos escravizados no Rio. Um fundo de 20 milhões de reais será constituído, sendo 10 milhões de reais do BNDES e 10 milhões de parceiros, para investimentos na região conhecida como Pequena África. Agora o recurso será integralmente aplicado para dinamizar, para fortalecer, para incrementar o território da Pequena África. É o primeiro fundo que nós constituímos. A chegada desse momento, da construção desse memorial, que tem um valor não só para o povo negro do Brasil, mas para o povo negro da diáspora negra do mundo, é importante demais. Então, é um momento muito valoroso em que nós podemos também, nesse momento, buscar revisitar toda a memória. Os compromissos abrem portas para um universo de potências. Quando o financeiro, como um grupo como o BNDES, pega e assume isso publicamente, é uma maravilha, porque você chegou naquilo que é muito importante. E para falar sobre empoderamento negro e transformação econômica, é preciso trazer para o debate direitos, acesso, políticas públicas e racismo. Se você chega numa empresa, 40% do chão de fábrica, igual foi colocado aqui, é negro. Quando sobe
os cargos maiores, aquela distância se torna 99% são brancos. Por quê? Nós somos tão capazes como o branco, como o azul, como o amarelo. Então, o racismo, ele está introjetado ainda na nossa sociedade. Foi dito aqui que nós temos que mudar os nossos costumes, principalmente as pessoas que dizem que são antirracistas. Esse debate ele é negligenciado e que a gente não dá mais para ficar só na questão da política de cotas enquanto graduação. O cenário mudou muito, outras pessoas estão muito bem preparadas, essas pessoas são pretas, elas precisam ocupar os seus lugares que é de direito mesmo, sabe? Nessa teia de conexões, uma grande troca de saberes e contatos, histórias de quem tem feito a diferença. Tem a perspectiva de contribuir com a sustentabilidade econômica do país, considerando que somos um percentual de 67% de pessoas empreendedoras e, dentro da perspectiva de população negra, somos 14.280.000. E então, como as microempresas e pequenos negócios são o mote, né, da nossa sociedade, da construção socioeconômica, nós fazemos esse suporte a partir de conhecimento, qualificação, orientação, para que futuramente essas pessoas possam ter uma maior sustentabilidade e manutenção dos seus negócios, isso no Brasil inteiro. Eu trabalho com representatividade da cultura africana com meus sabonetes artesanais. Eu elaboro desde o desenho até a criação. Então, em 2 anos, eu expandi em 20 estados do Brasil, com 2 propostas colaborativas para o exterior. Então, sabendo que eu tenho essa oportunidade dentro do BNDES, levar meu trabalho para fora é motivo de bastante ansiedade pela potência do meu trabalho. Ah, que gostoso, né? Ouvir um depoimento como esse. A pessoa, o empreendedor, se sentir apoiado, né? Confiante, a seguir, a avançar, a se consolidar no mercado, na verdade, no empreendedorismo como por ele mesmo, né? Dizendo assim, falando melhor. Gente, é o seguinte, hoje tem mais uma estreia aqui no Jornal do Empreendedor, 3ª edição, mais uma coluna, é a coluna do franqueado, com o Marcelo Scherto. E olha, pelo nome você já sabe, né? A gente vai falar sobre franquias. Scherto, que legal te receber aqui, quer dizer que você aceitou o meu convite, agora vai estar toda semana Milena, comigo? Como é que eu podia recusar um convite seu, Milena? Como é que eu podia recusar? Agora, eu acho uma maldade colocar na mesma tela você e eu. Me lembro aquele filme A Bela e a Fera. É uma coisa, põe um velho feio que nem eu, uma mulher linda que nem você. É uma maldade comigo, evidentemente comigo. Formamos uma dupla poderosa, então. O masculino e o feminino e por aí vai, né? A gente vai se complementando aí. Olha, a produção já me contou que você escolheu um tema, assim, que eu achei bárbaro para fazer a sua estreia aqui. O título dá o título, vou deixar para você. Nós vamos falar dos 7 pecados capitais do franchising. Olha só, gente, que interessante. Então, ou seja, tem pelo menos 7 erros que você, franqueador ou franqueado, cometem que não deveriam cometer, hein? Então, assim, se está sendo classificado como pecado, nossa, adianta depois rezar, orar, pedir perdão ou é falência na é desastre, não, tem que né? trabalhar. Tem que trabalhar para resolver, né? Tem que trabalhar para resolver. Eu acredito em trabalho para resolver problema. E assim, Milena, como 7 é um número muito grande, nós vamos hoje falar sobre 4 dos pecados capitais. Evidentemente, o que nós estamos fazendo é uma analogia entre os conhecidíssimos 7 pecados capitais e aquelas emoções que costumam estar muito presentes na relação entre franqueador e franqueado, que como é uma relação muito próxima, as emoções costumam estar à flor da pele. Então, nós vamos falar hoje vamos falar sobre 4 desses pecados capitais. Semana que vem a gente fala sobre os últimos 3. Isso, é bom dividir, que aí você trabalha um pouco cada ideia e fica mais bem explicadinho. Então vamos lá, qual que é o primeiro, na sua opinião? Número 1, tá em ordem de mais pior para menos pior? Não tá. Na verdade, assim, ruins, né? o primeiro que a gente vai falar é a ira. E o que é a ira? A ira é a raiva, é aquela coisa que... aquela emoção que aflora quando as duas partes não estão se suportando, ou pelo menos uma das partes não está suportando a outra. E onde está a origem da ira, de forma geral? Expectativas não atendidas, vamos dizer assim. Sim, então, eu tenho... frustração. Eu tenho um grande amigo que é chefe de cozinha, aliás, foi aniversário dele ontem,
e é um excelente chefe de cozinha, e ele costuma dizer o seguinte: o segredo de uma boa refeição, você sabe qual é? Qual? É comida boa, bebida boa e baixa expectativa. Porque já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de você chegar num restaurante excelente, mas do qual tinham te falado tantas maravilhas que você entra com a expectativa lá em cima e mesmo a comida estando ótima, o ambiente estando ótimo, o serviço sendo ótimo, você sai um pouco frustrado, porque foi tudo ótimo, mas não foi uau! E no franchise acontece muito isso, e acontece principalmente no começo da relação, porque o franqueado, para entrar numa rede de franquias, normalmente ele entra empolgado, ele entra acreditando que aquilo é a grande virada, é a grande mudança, ele entra com as expectativas, muitas vezes fora da realidade. E depois, o dia a dia vai minando. Essas expectativas, ele percebe que são irrealistas, que não podem ser atendidas. E em vez de entender que ele estava com a expectativa muito alta, ele culpa o franqueador e se volta com ira. E da outra parte, o franqueador também fica esperando coisas demais do franqueado e não é capaz de se colocar no lugar dele. Então, eu diria que o antídoto para a ira é diálogo. É diálogo, é se entender, é empatia, é se colocar no lugar do outro, né? O segundo grande pecado, o segundo pecado capital do qual nós vamos falar aqui é a gula, E aqui, evidentemente, não se trata de comer demais, comer em demasia, mas a gente costuma dizer a gula numa operação de franquia, numa relação de franquias, é aquela vontade desmesurada de crescer a qualquer custo, seja do lado do franqueador, seja do lado do franqueado. É aquele franqueador que quer abrir mais franquias, ele quer ampliar a rede dele sem se preocupar em estruturar adequadamente a sua equipe interna, os seus processos, a sua tecnologia, né? Tudo mais, sem se preparar para aquele crescimento. Do lado do franqueado é aquele cara que abre uma lojinha, 2 lojinhas, e começa a se empolgar, o negócio está indo tão bem que ele já quer partir para 10 de uma vez. Calma, né? Acho que tem que ser um passo de cada vez. Então, essa gula, esse negócio de querer crescer demais, pode levar a uma situação não sustentável, tanto de um lado como do outro. Boa também. Bom conselho. Terceiro pecado. Terceiro pecado, talvez a gente devesse ter começado por ele, que é a tal da soberba, que tem gente que diz que é a mãe de todos os outros pecados capitais, né? Todos os outros, em tese, nasceriam da soberba. E o que é soberba? Esse nome estranho, o que é soberba? Soberba é arrogância, soberba é você se achar dono da verdade, soberba é você se achar muito melhor do que os outros. Ora, Marcelo, mas e soberba, então, autoestima elevada é soberba? Não. Isso é uma coisa que eu acho importante a gente deixar claro aqui. Arrogância é uma coisa, autoestima elevada é outra. Eu acho que todo empresário, para ser bem-sucedido, tem que ter uma autoestima bem cuidada. Mas o arrogante é aquele cara que se acha melhor do que todos os outros. O cara que tem autoestima elevada, ele não se acha melhor do que todos os outros, apenas ele sabe que ele não é pior do que ninguém, ele não é menos do que ninguém. Então, eu acho que ter autoestima elevada é saudável, ser arrogante, ser dono da verdade, porque quando uma das partes se acha dona da verdade, Milena, aí aquilo que eu estava falando lá atrás, que é importante ter diálogo, não existe diálogo com quem é dono da verdade. Eu trabalhei durante bastante tempo com a Ruth Cardoso, né, a gente fundou uma ONG juntos, e a Ruth costumava dizer o seguinte: não existe diálogo com quem não quer ouvir. E o dono da verdade não quer ouvir, porque ele é o dono da verdade. Quando você está discutindo com ele não está ouvindo você, ele só está pensando, enquanto você está falando, no que ele vai responder. Ele está mais preocupado com a resposta dele do que realmente se colocar no seu lugar e entender o que está acontecendo. Então, a soberba é realmente um perigo, né, essa arrogância, e a gente precisa tomar cuidado com ela. E também, o último... Marcelo, antes de você concluir, me ajuda, André, tem tempinho? Eu queria só acrescentar uma coisa que me veio à cabeça enquanto você falava. Eu gosto de participar, você já sabe, né? Não, por favor, você é essencial que você participe. Não, porque eu fiquei pensando enquanto você falava, às vezes
vezes não é nenhuma questão da relação interpessoal entre pessoas, mas às vezes é o fundador daquela marca que tem tanto orgulho daquele produto ou daquele serviço que ele presta, que ele fica até às vezes cego para a concorrência, né? Mas nós somos os melhores, mas como a gente ninguém. E aí não fica aberto também para essa questão do diálogo, para a melhora do dia a dia, para falhas ou certos ruídos, né? Não tem como também avançar nesse sentido. O que você acha disso? Eu acho que você tem total razão, já vi essa cena acontecer milhares de vezes. Eu estou nesse mundo de franquia faz quase 40 anos, né, Milena? Então eu já vi muito isso, mas assim, te dou razão 100%, porque o único jeito de você aprimorar uma operação, seja de franquia, seja de uma empresa de qualquer tipo, o único jeito de você aprimorar é ouvindo críticas, é ouvindo os outros, é ouvindo sugestões. Se você parar para pensar, um exemplo mais icônico do mundo da franquia, o Big Mac, que é o grande sucesso do McDonald's, foi inventado por um franqueado, não foi inventado pelo franqueador, ele foi inventado pelo dono de uma loja. E o franqueador teve a sabedoria de ouvir, de olhar para aquilo e dizer, pô, que baita produto, eu não tinha pensado nisso, é melhor do que os produtos em que eu pensei. E eu podia citar aqui dezenas de exemplos semelhantes, mas isso é para te mostrar o quanto você tem razão. Agora, se o dono da empresa, se o fundador, se o presidente da empresa é um cara tão cheio de si, né, tão carregado de soberba, que ele acha que ele não tem nada para aprender com ninguém, cara, vai ser difícil evoluir. Então, te dou razão. Sim, ai, que total, bom, que total, bom. Total. Vamos lá, é humilde contribuição. Agora, imagina, e agora vamos falar do último e os outros 3 a gente deixa para a semana que vem, né? Isso. E, aliás, quem está aqui nos assistindo, se tiver pergunta, se tiver dúvida, se quiser mandar, eu não sei nem exatamente como fazer isso, eu Nas adoraria responder. Eu adoraria responder dúvidas que vocês tenham. Adorei. Porque é melhor eu falar sobre o que interessa a vocês do que sobre o que eu acho que pode interessar a vocês. Boa, né? Fica aí a provocação para os nossos espectadores. Então, aí a provocação. E o último pecado capital do qual eu queria falar, então, é a avareza. A avareza é aquela história de querer ganhar sozinho. Eu vou ganhar tudo, só vai ter para mim, ninguém mais vai ganhar. Então, é aquele empresário, seja franqueado, seja franqueador, que paga mal seus funcionários, que faz jogo sujo com os fornecedores, aperta até quebrar o fornecedor, que o franqueador que não gasta dinheiro para contratar bons executivos e para desenvolver bons sistemas e para desenvolver bons manuais, bons programas de treinamento, porque ele quer economizar. É o franqueado que fica fazendo miséria, não faz manutenção na franquia dele, porque tudo ele quer guardar dinheiro. Uma lição que eu aprendi, eu fiz 69 anos faz 2-3 dias, né? Olha, então, parabéns! Alguma coisa tem que servir e ficar velho. Eu tenho aprendido muitas lições ao longo da vida. E uma lição que eu aprendi é que se você só pensa em dinheiro, e o negócio para você é apenas um jeito de ganhar, de acumular, sabe que normalmente você vai ganhar menos do que você poderia, porque você vai ser mesquinho, e a mesquinharia leva para coisa ruim. Então, assim, os empresários mais bem-sucedidos que eu conheço, não é que eles não liguem para dinheiro, isso é papo furado, você tem que ligar para dinheiro, né? Você está no ramo de negócio, é para você ganhar dinheiro. Mas não pode ser a sua principal motivação, não pode ser seu único objetivo, não pode ser aquilo de acumular. Você tem que tratar o dinheiro com inteligência. Na verdade, o dinheiro existe para te servir e não para você virar escravo dele. Acho que esse é o ponto principal aqui. Muito bem, adorei. Que bela estreia você fez aqui conosco, hein, Marcelo? Fiquei muito feliz. Que você tenha gostado, Milena. Eu vou tentar fazer uma plástica, mudar o corte de cabelo para ver se eu fico um pouco menos feio no próximo aqui, na próxima participação. Ótimo, bonitão. Do seu lado eu me sinto um lixo, mas vamos lá. Imagina, tá forte, bonitão, tá aí, ó, adorei. Inteligente e muito o que eu gostei em você, por isso te convidei para estar aqui com a gente, que eu gostei em você é a sua facilidade de comunicação, a assertividade, essa coisa toda aí que faz a gente entender rapidinho a mensagem, né? Então, parabéns pela sua estreia, adorei, obrigada. Muito obrigado. E, gente... E até quarta-feira que vem, né? É, isso aí, toda quarta-feira tem Marcelo Scherto, tem a coluna do franqueador, né? Não, do franqueado. Do franqueado. A coluna Mas do como franqueado. você quiser chamar, você chama do jeito que você quiser, menina. Você pode tudo aqui. Obrigadão. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado.
Que delícia! Esse Jornal do Empreendedor terceira edição está ficando cada vez mais caprichado, né? Cada vez mais do jeito que você, empreendedor brasileiro, merece. Hora do intervalo, ele é rapidinho hoje. Na volta, a gente vai conhecer juntos aí a Frente Parlamentar Mista da Indústria, que foi criada no Congresso Nacional. Vamos entender a vocação desse projeto juntos, tá bom? A gente volta já já, eu te espero. Estamos de volta, este é o Jornal do Empreendedor, terceira edição, de Brasília para todo o Brasil, sempre ao vivo às 7h30 da noite, reprise às 10 da noite. Olha, começa hoje o Bahia Oil and Gas Energy 2023, no Centro de Convenções, lá em Salvador, um evento realizado pelo Sebrae, para promover aí um ambiente de negócios setorial, apresentando produtos e serviços e também debatendo temas com o objetivo de promover a maior produtividade das atividades petrolíferas, aliadas aos desafios sociais e ambientais. Importante esse evento, hein? É o repórter Marcos Murilo que está lá acompanhando tudo e agora conta pra gente. Cerca de 2.000 pessoas participaram deste primeiro dia do Bahia Oil and Gas Energy 2023, que acontece até a próxima sexta-feira aqui no Centro de Convenções de Salvador. E para fazer um balanço desse primeiro dia, quem está ao meu lado é o Márcio Félix. Ele é presidente da ABPIP, que é a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo, que é parceira do Sebrae na realização desse evento. Márcio, superou a expectativa de vocês esse primeiro dia do evento? Olha, eu sou uma pessoa otimista, mas eu diria que superou não só pela beleza, pela plasticidade de tudo, mas pela qualidade das intervenções, dos estandes e pela energia. A gente sente aqui uma aura positiva, uma aura de alegria, de animação, então isso não tem cartão de crédito que pague. Qual a importância para o setor da realização de um evento como esse? O evento mostra para as pessoas, para as autoridades, mostra para estudantes, mostra para, enfim, todas as partes interessadas que é uma indústria que está viva, tem muita oportunidade, muito desafio, que é possível trabalhar nela como pesquisador, como, enfim, colaborador, mas especialmente, né, em um papel do Sebrae, como empreendedor. Tem várias formas de empreender e nada melhor do que você gerar seu próprio negócio, seu próprio emprego e de pequeno porte, uma startup, algo assim. Então, não falta matéria-prima para o Sebrae nesse setor. Isso, que exemplos a gente pode dar de empresas que atuam nessa área, que as pessoas, né, que têm algum tipo de relação com esse tipo de conhecimento, elas podem desenvolver para entrar nesse mercado? Olha, eu acho que entender as regras. Pouca gente conhece as regras. Imagina, mas é muito difícil ter uma empresa de petróleo, como é que pode? Então, hoje a gente tem blocos exploratórios sendo ofertados, um valor nos leilões, por R$50 mil. Claro, é um valorzinho, mas esses blocos custavam milhões. Então, você tem a oportunidade de adquirir seu próprio bloco, começar um negócio, por exemplo, você fazer consultoria, então tem várias formas até de garimpar os dados, vamos dizer assim, que estão dentro dos sites, dentro dos aplicativos, que as pessoas não sabem nem que tem e não conseguem achar. Então, existem as oportunidades desde uma coisa mais simples a uma coisa mais tecnológica. A gente tem aqui na Bahia exemplos espetaculares, né? E o Sebrae tem um papel muito importante em desenvolver empreendedores. A Bahia, como berço do setor de petróleo, tem várias empresas que nasceram de curiosidade de pessoas, que estão hoje empresas consagradas, mas estão várias nascendo e que precisam de um empurrãozinho, de uma ajuda, de uma luz. E qual a expectativa agora daqui até sexta-feira? Acho que a expectativa é que essa energia continue, que os debates, a programação é muito boa, muito interessante, que traga mais conhecimento e que impulsione novos negócios na sequência. Maravilha. Muito obrigado, Márcio. Voltamos aos estúdios.
Obrigada. E o Brasil é tão rico, né, gente? Vamos continuar falando de mais desenvolvimento, de mais potencial? É o seguinte, o nosso repórter Márcio Fontinelli tem as informações, ele traz agora para a gente, a respeito da frente parlamentar que foi lançada, né, hoje, lá na Câmara dos Deputados. E é uma frente parlamentar mista criada para justamente aprimorar a legislação com o objetivo de melhorar o ambiente da indústria no Brasil. Foi no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília, o lançamento da Frente Parlamentar Mista da Indústria. Estiveram presentes várias autoridades, entre elas o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que durante o discurso colocou a reforma tributária como a chave do crescimento industrial no Brasil. Questão fiscal não é de esquerda nem de direita, é de necessidade, é de senso comum. É necessidade, então, uma construção coletiva, sem troca-troca. Alckmin destacou ainda a queda dos juros e da taxa Selic como pontos positivos do governo para o desenvolvimento da indústria neste ano. Os juros precisa cair a taxa Selic. E quero aqui, a taxa de juros futuro já está em queda. Nós já tivemos nos últimos meses uma queda de 2%. Nos juros futuro, que é estabelecido pelo mercado. Fala que foi reforçada pelo vice-presidente da Frente Parlamentar, o deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, que também trouxe à tona o excesso de burocracia no país. Ao todo, 206 deputados e 8 senadores se inscreveram na Frente Parlamentar Mista da Indústria. A comissão chega para reverter os números negativos do ano passado, quando a produção nacional caiu 3% em comparação a 2021 e ficou 17% abaixo do recorde registrado em 2011. Precisamos buscar previsibilidade, precisamos buscar a desburocratização, precisamos avançar no custo da indústria brasileira para reduzir o custo nacional e a gente fazer com que a indústria brasileira volte a crescer, produzir, gerando emprego e renda. Iniciativa do Congresso Nacional que certamente vai ajudar e contribuir muito para os projetos e para os programas que a indústria precisa para desenvolver o Brasil. Na liderança da Frente Parlamentar, o deputado federal José Rocha, da União Brasil, reforçou que o crescimento da indústria no país é um esforço conjunto. Da alegria de todos nós em poder contar com essa parceria para produzirmos aqui no Congresso Nacional toda a legislação que venha ao encontro do desejo, do merecimento que tem esse segmento, que produz emprego, que produz renda e que dá estabilidade econômica ao nosso país. Muito bem, por hoje é só, mas amanhã tem mais. 7h30 da manhã, 11h30 da manhã e 7h30 da noite. As 3 edições do Jornal do Empreendedor para você ficar bem informado. Um beijo e até lá!